Tarde da noite, uma chuva forte caía sobre o palácio, lavando tudo ao redor, prenunciando algo desagradável. A empregada que veio ao escritório do diretor informou a senhora Elsa que um aluno especial havia chegado e aguardava. Era um encontro muito aguardado. A senhora perguntou, com os documentos do novo aluno em mãos, para qual sala foram. A empregada ficou surpresa, sem entender se ela realmente iria até lá. A resposta foi sim, pois a moça queria conhecer o aluno pessoalmente, já que teria supervisão especial. A empregada estava preocupada, pois resistiam e não conseguiam levá-los ao campus. Estavam fazendo bagunça no portão principal. Tudo estava certo. Assim deveria ser o personagem principal deste mundo. A carruagem aproximou-se lentamente dos portões, abertos previamente para esta chegada. Tudo já estava preparado. Um homem saiu, de camisa branca, já encharcada pela chuva. Resistiu, crendo que ninguém ousaria tocar em Lucien von Khalid, herdeiro do Ducado de Khalid. 2 guardas o seguravam, visivelmente com dificuldade, pois o novo aluno agitado tentava escapar. Lady Elsa observava tudo, protegida da chuva por um guarda-chuva segurado pela criada. Ao notarem a senhora, os guardas logo se desculparam pelo incômodo. Prometeram cuidar do jovem imediatamente. A garota olhava o circo com desprezo, como se fossem todos incompetentes. Aquilo não deveria estar acontecendo. Ordenou primeiro que fechassem os portões, abertos até então. E segundo, que os guardas o acalmassem ou o subjugassem de vez. Lucien ficou chocado com tal ordem. Como ousavam fazer isso com ele? Antes que pudesse dizer mais, foi atingido no pescoço. O golpe foi forte, pois o guarda usava armadura de ferro. O homem caiu no chão com um baque, perdendo a consciência. Para todos ali, parecia um dia normal. Correntes invisíveis o envolveram lentamente. Com frieza nos olhos e desprezo pelo jovem, ela o mandou para a solitária. Ele não sairá daqui tão cedo. Ela manterá vigilância para evitar fugas. Ela deve planejar sua sobrevivência. O herói indefeso é muito perigoso. Ele é um dos que a matará um dia. Como no romance, a flor pisoteada é a mais perfumada, baixado no celular dela. Os 3 protagonistas são Lucien von Khalid, Benedict Lunenburg e Dante das Ave Oppenheimer. Uma trama sombria de harém reverso onde os 3 têm um amor obsessivo pela heroína, e ela se torna amante de um deles. Acabou sendo o Marquês Oppenheimer que controla o submundo criminal de todo o Império. Por isso ela se tornou a vilã, Elsa Lefarian. Agindo pelo Marquês Oppenheimer, dono do internato Rosenkreuz, ela reinou como uma vilã arrogante e cruel. Sua vida resumida: intimidou Lucien, obsessou-se pelo Marquês, fingiu ser terrorista e, após ser abandonada, cometeu atrocidades contra a heroína por ciúmes. No fim, 3 armas afiadas a ameaçam, prontas para acabar com ela rapidamente. Ela chorou porque o Marquês, seu amante, a abandonou, e por isso foi morta pelos 3 personagens principais. Mas a garota no corpo de Elsa não queria viver como a original. Quando a heroína surgir e roubar as atenções, ela sumirá como se nunca tivesse existido. Porém, se a trama seguir o original, apesar dos esforços, os protagonistas tentarão matá-la. Então, para evitar a morte, ela deve, se possível, criar laços amigáveis com os personagens principais. Enquanto andava pelos longos corredores, observando tudo ao redor, ela planejava seus próximos passos para sobreviver. Seu primeiro passo era conquistar o favor do protagonista principal, Lucien, que chegou ao internato hoje. A senhora inseriu a chave no quarto trancado onde o homem estava. Assim que a porta se abriu, uma aura sinistra começou a emanar do quarto. Aparentemente, ele já havia recobrado a consciência e esperava todo esse tempo. Ergueu a cabeça e, com raiva e desprezo nos olhos, fitou a mulher que acabara de abrir a porta. Embora seus poderes não tivessem despertado, seu espírito era como o de uma fera. Ela achou mesmo que sobreviveria após sequestrar o herdeiro do Ducado de Khalid? Isso foi uma imprudência sem precedentes. As mãos de Lucien estavam acorrentadas à cama. Era tratado como um vilão, mas só queria saber quem a enviara para fazer isso. Descobriu que foi seu primo. Ele deu a ordem, pois no original, o jovem não sabia de nada. Parecia-lhe que Elsa falava absurdos, pois seu irmão jamais faria tal coisa. Furioso, começou a gritar com a garota. Quem a enviou?
Quem é esse monstro tentando criar intriga com seu irmão? Ele não cairá em suas palavras. A garota tentou explicar se ele sabia onde estava agora. Era o internato Rosenkreuz. Ele ficou chocado, mas não surpreso. Até um jovem duque reagiria assim. Rosenkreuz é conhecido como Rose Cross Estate, uma prisão disfarçada de escola para herdeiros e filhos ilegítimos de nobres. É uma prisão para a alta sociedade. O motivo de Lucien estar aqui é simples. Após a morte dos duques Khalid, o primo de Lucien virou chefe da casa. Ele assumiu a tutela de Lucien até a maioridade. No fim, traiu Lucien e o prendeu aqui. No original, Elsa o trata como brinquedo, zombando dele, até despertar um poder único da linhagem ducal, tornando-se o primeiro a escapar. É por isso que ela precisa tanto de Lucien, e fará de tudo. A amante atual e dona de fato deste internato, a Marquesa Dante. Com seu temperamento violento, ele jamais a deixaria ir assim, ainda mais porque, como gerente, ela conhece todos os segredos daqui, por isso precisa da ajuda de Lucien para fugir. Elsa se aproximou ainda mais dele e ficou bem aos seus pés. O jovem duque sabia que tipo de lugar era aquele. Saiba que o fato dele estar aqui é um segredo conhecido por pouquíssimas pessoas, o que significa que sua chegada foi feita com extremo cuidado. O jovem não queria aceitar tudo o que foi dito. Foi um golpe muito duro para ele. Tentou com todas as forças se livrar dos grilhões que machucavam seus pulsos, pois seu irmão não poderia fazer isso com ele. Para um jovem de 18 anos, ser traído por alguém confiável deve ter sido um golpe duro e o afetou muito. O quarto começou a se encher de uma aura sinistra novamente. Como era o dormitório Rosenkreuz, ela só podia ser Lady Letarian. Ele a reconheceu como amante da marquesa e a infame vilã do dormitório. Isso devia ser bem óbvio. Mas ela pediu que entendesse algo, sentando no chão à sua frente para mostrar que estavam no mesmo nível. O jovem duque não entendeu, achando que ela tinha um plano sinistro, mas a senhora fez isso só para sobreviver. Ela sorriu, mostrando que estava do lado dele e poderia ganhar sua confiança. Lá fora, era noite fechada. O céu azul escuro estava salpicado de estrelas como lanternas. Após falar com o jovem, Elsa saiu do quarto novo, fechando a porta atrás de si com força. Ela ficou na porta, refletindo sobre tudo que acabara de acontecer entre eles. Quando ela disse estar do lado dele, seu olhar revelou total desconfiança. É uma reação normal, mas ele precisa confiar nela, por mais difícil que seja. No internato, as armadilhas de Dante são perigosas, mas Elsa as conhece e pode ajudar. Quando ela diz estar do lado dele, é a pura verdade, não um blefe. Resolvidas suas preocupações, ela seguiu pelo corredor rumo ao seu quarto. Um homem desconhecido a aguardava no corredor. Era tarde, estava escuro, só um fraco raio de luz iluminava o local. Ao vê-lo, ela ficou tensa e assustada, não esperando encontrar alguém ali. Algo muito estranho e inexplicável acontecia, deixando-a ainda mais tensa. Victor, o diretor do internato como ela, aguardava furioso. Mesmo na mesma posição, ele a intimidava por seu complexo de inferioridade. Na história, ele explorava o medo de Elsa da desaprovação de Dante, ameaçando delatá-la. E hoje não será diferente. Victor pediu que ficasse quieta por pelo menos um dia. Seus olhos, como sempre, pareciam sinistros e frios. A dama encontrou o jovem duque de Khalid sem permissão. O que ela poderia estar pensando ao fazer isso? Ela continuou de pé, ouvindo-o atentamente. Achou graça de tudo que ele tinha dito. As palavras dele soavam estranhas, pois cuidar de alunos especiais era função do gerente. Por que precisaria de permissão? Victor ficou irritado com as palavras dela. Tentou argumentar que não era sobre permissão, mas foi interrompido e questionado sobre qual era o problema então. Não é algo que ela decida sozinha. Então, ela precisa pedir a ele para resolverem juntos, segundo ele. Ele ficou surpreso, achando que ela aguentaria calada como a Elsa da história original. Se pensou isso, estava muito enganado. Enquanto ele reclamava que ela era mimada e incompetente, várias frases passavam pela cabeça dela. Até o pão na boca dela era tratado com desprezo. Ela estava farta dessa atitude. Só pediu para deixá-la ganhar dinheiro para comida em paz. Não é um problema. O homem já estava no limite.
Ele não entendeu o que ela quis dizer. A senhora riu internamente da surpresa dele, pois eram os insultos que ele dizia pelas costas. Recompondo-se, ele se irritou, dizendo que era um assunto totalmente diferente. O Duque Khalid era um aluno especial. Aluno especial no dormitório Rosenkreuz. Esses alunos recebem atenção especial, pois informações sobre eles podem ter grandes consequências. São monitorados de perto, e Victor teme perder sua posição, o que era cômico. Ao parar de rir, ela o olhou com desdém, pois ele se achava importante após tanto tempo no internato. Se ele não gosta do trabalho dela como gerente, então ele deveria mudar algo. Então deixe-o ir e delatar ao Marquês desta vez. Ele sabe se vai elogiá-lo ou ficar bravo, não é? Ele ficou chocado. Talvez fosse a atitude dela ou chamá-lo de Marquês. Soava estranho vindo dela. A Elsa original exibia sua relação com Dante e adorava chamá-lo pelo nome. Mas ela não é a verdadeira Elsa, pois planeja fugir. Ela não precisa dessas honrarias de todos. Era cedo, e Lucien ficou sentado e dormindo no chão do novo quarto o tempo todo. Lady Lefarian entrou com uma caixa de madeira grande contendo um kit médico. Ela estava visivelmente de bom humor. Ele ficou calado e não respondeu se tinha dormido bem. Suas roupas estavam sujas e havia feridas em seu corpo de ontem. Surpreendentemente, ele estava calmo. Ele podia ao menos tentar entender o que ela disse ontem, pois ela achou que ele a testaria. Elsa decidiu perguntar ao rapaz se ele se importaria que ela o ajudasse a se despir. Soava muito estranho. Seu olhar dizia que essa mulher tinha claramente enlouquecido. Lucien rolava no chão ontem enquanto o subjugavam. Ele certamente se feriu. E se algo dói, ela oferece tratamento. Mesmo com boas intenções, o protagonista não confiava nela, pois não inspirava segurança. Como esperado, ele ficou em silêncio. Se recuasse só pela reação dele, nem pensaria em conquistá-lo. A moça o observou atentamente ao dizer que ele precisava trocar de roupa. Ao examiná-lo, notou algo errado, que suas roupas escondiam alguma coisa. Surpreendeu-se com o que viu, pois não imaginava ferimentos tão graves. A senhora agarrou o jovem pela gola da camisa com ambas as mãos. Ele ficou chocado, sem entender o que ela fazia, mas a senhora queria examinar suas feridas e que ele não se mexesse. O jovem duque aguentou até o fim, mas desconfiado, a empurrou com um chute, um ato muito rude. Elsa caiu no chão. Foi uma queda dolorosa e todos os remédios do seu armário se espalharam pelo chão. Havia uma aura sinistra no quarto. O homem, furioso, ordenou que ela o deixasse em paz. Mas ele precisava de cuidados e, mesmo esperando essa reação, ela sabia que ele não baixaria a guarda facilmente. Não seria assim que ele teria chance de fugir do internato e se preocupar menos com ela? A senhora pegou o instrumento, montou nele novamente e o encarou. Ela disse que não gosta de homens mais jovens que ela. Simplesmente não é seu tipo, então ele não precisava se preocupar. Ele estava super sem graça com o jeito dela porque ninguém nunca tinha sido tão ousado com ele antes. Ela diz que não tem más intenções. Vai só dar uma olhada rápida na ferida e tratar, então ele não deve se mexer à toa, senão pode piorar. Mesmo o Lucien não curtindo ela por perto, o tratamento era necessário. Bom que ele não resistiu, porque com movimentos leves, ela pôde ajudar. Terminando tudo, ela guardou os itens no kit, mas já não estava tão animada. Tratou, trocou a roupa dele e jogou a velha fora. Então agora pode ir. Desejou saúde e forçou um sorriso, pois um dia ele vai escapar desse internato. Eram palavras sinceras, mas o jovem duque ainda se afastou, desconfiando do que ela dizia. Elsa Lefarian. Ela jurou nunca casar por conveniência e tornou-se amante do líder mais perigoso do império, o Marquês Oppenheimer. Ouviu que ela agia com arrogância, confiando no apoio do Marquês. A senhora estava preocupada enquanto trocava as roupas dele. Pediu que ele controlasse o processo e, se doesse, avisasse imediatamente. Ela não é como dizem. Ele parece estar amolecendo. Só aqui, no internato Rosenkreuz, a bondade de um zelador o tocou profundamente. De repente, percebeu que não tinha ouvido o clique da fechadura da porta. Deve estar realmente aberta. Sem pensar, Lucien correu para a maçaneta para verificar se era verdade. Estava mesmo aberta, o que era surpreendente para um lugar assim. Foi um erro ou uma armadilha, pensou ele. Mesmo sendo armadilha, não importava.
Precisava saber se o irmão o traíra de fato. Isso era mais importante agora. Havia um sentimento estranho em sua alma. Podia quebrar as correntes, mas não entendia a preocupação do jovem duque. Temia que a fuga causasse problemas à mulher? Ele precisa se recompor. Não devia pensar numa mulher que mal conhece. Deve se concentrar em escapar. A dama olhava pensativa pela janela do quarto. Esperou muito, e o momento chegou após longo tempo. Tinha que acontecer agora. Lu Xing já deveria ter tentado fugir. A academia não caiu no caos imediato com a fuga. Mas logo o pânico tomou conta, todos gritando sobre a fuga. Mas no fim, conseguiram detê-lo e jogá-lo no chão. Os guardas torceram seus braços, impedindo-o de se soltar, pressionando-o cada vez mais. O jovem gritava para ser solto quando uma garota se aproximou e ficou bem na sua frente. Lady Elsa o encarou, tentando não revelar que estava do lado dele. Tudo estava indo exatamente conforme o plano dela. Como não despertara seu poder, ele nem podia sair das paredes da academia. Ela sabia que Lu Xing tentaria fugir, mas deixou a porta aberta de propósito. Até Lu Xing despertar seu poder, ela precisa se tornar sua aliada. Só assim, como ela quer, poderão escapar desse inferno juntos. Pelo visto, até Victor soube da fuga de Lu Xing, já que veio aqui. Foi-lhe dito que Lady Elsa foi a última a visitar a cela solitária do rapaz. Ele disse, arrogante, que as notícias correm rápido por aqui. Pediu desculpas pela ousadia, mas desta vez não era seu dever? Ela só apreciava a humilhação da senhora, mas que mal havia nisso? Ele veio apenas para repreendê-la. Victor só se desculpou, dizendo que jamais faria tal coisa. Pediu apenas que daqui em diante fossem mais cuidadosos e assumiria a responsabilidade por um aluno especial, sem objeções. Mas ela discordou. Afinal, ela o deixou ir. Então deveria lidar com isso, certo? A menina está cansada, então sairá levando a criança desobediente. Antes de sair, Victor pediu a Lady Elsa que esperasse. Não terminara. Ele estava ficando doido, falando que a situação saiu do controle. Talvez devessem avisar o Marquês Oppenheimer sobre isso. E de novo, as mesmas ameaças voaram na direção dela. Tudo se repetiu mais uma vez. Claro, a Elsa Real teria implorado para ele não fazer isso. Dante brincava com ela como um brinquedo barato, se divertindo. Para a garota, Dante era quase um deus que a salvou do inferno. Mas ela não é a Elsa da história original, que ama Dante cegamente, que ele fizesse o que bem entendesse. O Marquês não esperava nada dela como gerente. Essas ameaças já não colam, que ela invente algo mais esperto. Victor foi insultado e humilhado, o que o encheu de raiva. Essa garota andava agindo de forma muito estranha. Como tais mudanças poderiam ter acontecido? Ela andou calma até o novo quarto, enquanto arrastavam Victor. Victor está ficando ousado, mas isso não vai funcionar. Por mais que tente, os servos seguem quem tem poder real. Para Lucien fugir, ela não pode deixar Victor sozinho. Antes dos Marquis voltarem, ela deve tomar o poder em Rosen. Os guardas jogaram o jovem duque com força no chão do quarto. Uma criança mal comportada merece punição adequada. Mandou todos saírem, as medidas seriam terríveis para ver. Todos saíram, despedindo-se da senhora. Deixaram-na sozinha com o prisioneiro. Um silêncio mortal e assustador pairou, pois só os dois ficaram na sala e ninguém sabia o que viria a seguir. Após um tempo, ela virou-se para o jovem duque, pois ele precisava entender a essência do ocorrido. Mas o homem ainda não compreendia nada, achando que deveria ser punido de alguma forma. Afinal, por mais que lutasse sozinho, não conseguiria escapar dali. Nem valia a pena pensar nisso. Mesmo agora, está em solitária, amarrado como um cão miserável. Contudo, ele tem duas opções nesta situação. Ou agarra a única chance de fuga, ou, erguendo o queixo, será completamente esmagado neste internato. Elsa o olhou hipnoticamente. Naquele instante, ela parecia confiável, mas, de repente, era mais uma de suas armadilhas. Depois de olhá-lo assim por mais um tempo, ela tirou a mão do rosto dele. A decisão era dele. Saiu da sala na hora, deixando-o só para pensar nas palavras dela e tomar a decisão certa. Por muito tempo, ele refletiu sobre tudo o que tinha acontecido. Esses pensamentos não lhe davam sossego.
Ele nem conseguia dormir, não sabia o que o incomodava mais. Como ficou preso ali ou a dúvida em algo tão crucial? Tudo isso o deixava maluco. Será que ele vai agarrar essa chance de liberdade ou ser pisoteado como um cão? Elsa Leverian. Parte dele quer aceitar a ajuda, parte não confia nela. Mas por que essa mulher continua oferecendo ajuda? Ela devia estar encrencada pela fuga dele, mas nem o questionou. Muito estranho. Era ao mesmo tempo cômico e incompreensível. Toda essa informação pressionou demais o jovem duque. O herdeiro Kalaide, que se agarra ao maldito gerente do dormitório. Ele ficou arrasado com a notícia. Era lamentável demais para alguém como ele. Nesse momento, o criado do Sr. Dante veio trazer notícias importantes. O servo parecia um boneco sem vida, movendo-se mecanicamente e agindo só por ordens. Era um relatório da Academia Rosenkreuz. Enquanto calçava as luvas, mandou continuar. Disse que por erro da Lady Elsa, o aluno especial tentou fugir, causando conflito com Victor. O marquês pegou um charuto novo e disse que avisara sobre os cuidados com Kalaide. Era uma pena que nem se lembravam disso. Bem, não era seu primeiro erro, e parecia a hora de se livrar dela. Contudo, há algo estranho. Dizem que Lady Elsa começou a agir de forma totalmente diferente. Todo mundo percebeu isso. Ela devia estar procurando o mestre desesperadamente, mas nem tentou. Nem a ameaça de Victor de contar ao marquês pareceu preocupá-la. Mas o homem não cria que a dama mudara tanto em tão pouco tempo. Essa mulher não podia se comportar assim. Parecia feita de rosas e mel, doce como aquela flor pisoteada. Seu jeito desesperado de se agarrar a ele era cômico, virando mera amante. Mas ela duvidava do amor ao Verdante com outras damas no baile. À noite, não entendia por que ele dormia rápido e tentava acordá-lo. Ele se cansou e não queria mais ver essa mulher por perto. Foi recentemente que Elsa mudou completamente. Não como era antes, algo a transformou totalmente. Isso pode ser bem divertido. Ele deve vir ver por si mesmo logo. Um sorriso cruel e curioso sobre como Lady Elsa amaria tal homem. Dante de Savoie-Oppenheiser dominou o lado sombrio do sistema Herodia. Conquistou o título de marquês por força e astúcia próprias. O servo o ajudava em tudo, mas sua desconfiança era sufocante. Ele espera que a garota não vire mais um brinquedo de Dante. Na manhã seguinte, a garota trabalhava em documentos no escritório. Sua atenção focava apenas nos papéis. Enquanto pensava, alguém bateu à porta. Ela ergueu a cabeça e convidou quem bateu para entrar. A empregada entrou com a resposta da manhã. Ela serviu o café da manhã ao estudante Kalaide. A moça perguntou de novo se realmente haviam servido. Tentou, mas o estudante recusou comer, por mais que oferecessem. A senhora guardou os documentos, pois não podia mais trabalhar. Após fugir, confiou Lucien aos criados para não parecer óbvia. A senhora pediu um novo prato para tentar entender sozinha. Talvez pelo incidente recente, mas não era o principal. Agora precisava ajudar o homem a se recuperar rapidamente. Ao prepararem, Lady Elsa perguntou se dormira bem. Ele nem olhou. Apenas sentou-se na cama em silêncio. Sentiu pena ao vê-lo, ficou confusa e começou a se preocupar. O jovem duque parecia completamente arrasado. Ele só fitava um ponto e não reagia a nada. Como um pássaro de asas quebradas que jamais voaria, era compreensível após ser arrastado àquela academia infernal sem poder escapar. Ela se aproximou com uma bandeja de comida, dizendo que trouxe algo para ele comer. Ele estava com uma aparência terrível. A senhora ouviu que ele não comia há uma semana inteira. Finalmente, ele olhou para ela. A garota pedia que ele comesse ao menos um pouco. Lucien mandou tirar a bandeja, mas ela recusou porque ele precisava comer. Ele não aguentaria muito tempo assim. Pelo menos ele poderia tomar a sopa. Mas ele começou a gritar para ela tirar a bandeja dele. Sem aguentar mais, ele derrubou a bandeja, gritando que não precisava. Foi doloroso, pois ele também tocou na própria senhora. Ele continuou gritando para ela pegar tudo e ir embora. Ele a odeia e odeia tudo o que está acontecendo aqui. Ele deve estar confuso. É natural que ele desconfie e a trate com ódio. Mas não devia se torturar assim e recusar comida. Por mais perdido que esteja, despertará um poder e voltará para casa. A heroína curará suas feridas mentais, garantindo sua sobrevivência.
Sem ele, ela será sacrificada para fazer Lucien brilhar. O plano de fuga falhará e ela morrerá simplesmente assim. Ela não gostou desse desfecho, mas o que poderia fazer? Estava impotente. Perguntou se ele queria morrer de fome, mas que diferença fazia? O homem achou que ela perguntava só pelas dívidas do gerente. Após essas palavras, ele mudou de ideia subitamente. Claramente não foi por esse motivo. Se ele morrer, culparão o gerente. No fim, será por causa do Marquês Oppenheimer, a quem ele se apega tanto. Ela só temia que ele a abandonasse. Elsa não entendeu a bobagem que ele disse, pois agora não era verdade. Não é esse o motivo principal? O motivo de se esforçar tanto, se apegar desesperadamente, por não querer ser abandonada pelo Marquês que tanto amava. Ela se segurou como pôde para não perder a compostura. Lucien era sua única esperança. Ela não podia deixar tudo desmoronar entre eles. Era tudo verdade. Faria de tudo para salvar o jovem duque, mas não para ganhar o amor e confiança do Marquês. Ela só quer viver. Com essas palavras, chorou. Não como a psicopata obcecada ou vilã arrogante, mas simplesmente como Elsa Leferian. Era realmente pedir demais? Era por isso que ela ajudava. Ela só queria que ele entendesse também. Os sentimentos eram estranhos e até assustadores. Ela sabe que Elsa é só um peão na história, para dar tempero. Mesmo o vilã coadjuvante não devia poder viver como quisesse? Quando se deu conta, percebeu o que estava fazendo. Não podia parecer fraca para o Lucien. Tinha que sair já, ou seria tarde. Para o homem, tudo parecia estranho e incompreensível. Saiu correndo, tentando conter as lágrimas que caíam feito cachoeira. Falou demais. Ele não devia saber por que ela fez isso. Lucien provavelmente não liga para as circunstâncias dela. Mas e se ele começar a duvidar dela por causa disso? Enquanto andava e pensava, ela bolou um plano para sair dessa situação. O jovem duque ficou imóvel na cama, olhando fixamente para um ponto. Era a primeira vez que Elsa, sempre sorridente, mostrava emoções tão abertamente. Ela parecia nervosa demais, claramente preocupada com algo. Afastando esses pensamentos, ele não conseguia entender. Com quem ele estava preocupado, afinal? Era ele quem estava à toa neste lugar, sem fazer nada como um idiota. O homem foi até a janela, olhando para a rua. Ele se perguntou se era verdade que era impossível fugir daqui. A dúvida o atormentava. Seu irmão realmente o traiu e abandonou? Era difícil acreditar. Deitou-se na cama, encolhido, pois já não entendia mais nada. Queria morrer só para não ouvir a confirmação da traição. Lucien adormeceu na cama. A luz forte começou a cegá-lo. Mal abriu os olhos, confuso. Viu Lady Elsa, que trouxe jantar. O duque achou ser alucinação até ela gritar. Não esperava que ela voltasse tão cedo. Devia ter comido, mas a ignorou totalmente. Foi um completo desprezo. Ela sugeriu que olhasse algo. Veria se agiria assim após ler o conteúdo. Lucien não entendia o que devia ver. Sentou-se e ficou chocado com o que viu. Na bandeja, um envelope branco selado. Pegou-o logo, pois tinha o selo do duque. De onde ela poderia tê-lo? A moça perguntou se ele reconheceria o autor. Mas como não reconhecer aquela letra? Ele via essa caligrafia todos os dias há muitos anos. Dizia que o primo queria matricular o jovem duque na Academia Rosen, sem se importar com o custo. Havia só uma condição para garantir total segurança e privacidade. Era tudo o que ele pedia. Lucien ficou furioso com o que acabara de ler. Sem conter a raiva, rasgou a carta, querendo fazer o mesmo com o primo. Como ele pôde fazer isso com ele? Tudo na carta, até o menor detalhe, bate com as mensagens do seu irmão. Não há dúvida de que ele escreveu. Lady Elsa perguntou se ele agora acreditava nela. Afinal, o Barão Craig a traiu, e isso devia bastar para Lucien mudar de ideia. A família Kyled é das mais antigas e honradas do Império, e ele, Lord Lucien, é o herdeiro que deve voltar à casa Kyled. Ela pegou uma colher da bandeja, pois agora tudo era conhecido, mas ele a deteve. Nesse momento, Elsa começou a provar a comida que acabara de trazer. O homem não entendeu o que ela fazia, mas ela mostrou que não havia veneno na comida. E agora? Se ele continuará inerte ou se vingará, depende inteiramente dele. Para reacender o desejo de luta de Lucien, a garota escolheu a opção mais eficaz.
O jovem duque analisou as informações recebidas e concluiu que ela estava absolutamente certa. Khalid pertence apenas a ele. Sua força motriz é a vingança. E somente a vingança. Ele não deixaria ninguém tirar isso dele. O plano funcionou exatamente como ela planejou. Depois de um tempo, ela saiu, deixando-o sozinho com seus pensamentos. Andando pelos corredores, ela bolou seu próximo plano e parece ter achado uma saída. De repente, o plano surgiu em sua mente. Uma criada saía do quarto de Victor. Ela logo perguntou onde o homem estava. Ele não estava, tinha ido à cidade. Quando a criada saiu, ela entrou no quarto discretamente. Enquanto isso, o jovem duque sentado na cama refletia sobre tudo o que aprendera. Depois, Victor revirou o quarto todo procurando algo que sumiu sem deixar rastros. Não entendia onde foi parar, pois deixara a carta na mesa ficando totalmente confuso. Essa carta era a prova crucial que revelava toda a verdade sobre o dormitório. Era absolutamente necessário recuperá-la, mas se o Marquês soubesse que a perdeu, não escaparia de um castigo severo. De repente, teve uma ideia brilhante e começou a elaborá-la. Como sempre, poderia culpar tudo na idiota da Elsa. Exatamente. Ela era a culpada de tudo. Por que não fazer o mesmo? Victor, como de costume, espalharia boatos entre os criados e depois informaria o Marquês. Ele acreditaria nele e não nessa tola da Elsa. Após seu plano brilhante, correu para o quarto de Elsa, invadindo com um estrondo. A moça ficou perplexa com a visita, temendo novas ameaças. Ele a olhou com arrogância, mostrando seu desprezo habitual. O homem se aproximou, acusando-a de roubar a carta do Barão Craig. Mas ela sabia que ele viria, pois a carta do Marquês sumiu e ele a culparia de novo. A moça perguntou se ele a suspeitava, embora desta vez estivesse certo. Ela pegou a carta, mas ele não sabia disso. Sorrindo, ela indagou se ele tinha provas de que ela era a espiã, que Lady Elsa entrou no escritório e roubou a carta. Victor não poderia mais pisá-la, pois nem sequer podia se opor a ela agora. A reação dela foi muito estranha. Não deveria ela estar implorando para que ele não contasse ao Marquês? Ela tem agido de forma estranha ultimamente. Ele achou que era só orgulho, após Dante rejeitá-la. Mas algo claramente mudou em seu comportamento. Mas o homem nem cuidou de uma carta confiada a ele, e agora tenta culpá-la. E essa história do aluno especial fugir e seu comportamento usual, ele não parece tão importante. É tudo rotina para ele. A moça levantou-se, caminhando atrás de Victor. De agora em diante que ele se controle e se comporte decentemente. Afinal, ele é um plebeu. Por que ele achou que podia se comportar assim? O dia seguinte chegou. A manhã estava linda e ensolarada. Talvez hoje algo mude. O jovem duque lia entusiasmado um livro que achara no quarto. De repente, ouviu vozes vindas do corredor. Eram duas criadas fofoqueiras. Discutiam a recente briga entre Victor e Elsa. Tinham desentendimentos, mas nunca haviam brigado antes. Victor teria dito que Elsa roubou uma carta importante, uma acusação séria. Ao ouvir isso, Lucien percebeu que falavam sobre ontem. Há muito parara de ler, deixando o livro na mesa. Decidiu descansar um pouco e refletir. Preocupava-se que a garota tivesse ido longe demais por ele. Se fosse o caso, ela poderia ao menos ter lhe contado. Por que não o impediu quando rasgou a carta? Só ficou olhando? Isso o preocupava muito. Seus pensamentos foram interrompidos pela porta se abrindo. Ele ficou até assustado, pois não esperava. Foi Lady Elsa que trouxe comida, sorrindo. Ela ficou feliz ao ver que ele parecia melhor. O homem só a olhou, ainda pensativo. Agora, não demonstrava emoções. Era bom sinal, mas precisava se recuperar logo. Trouxe sopa, pois comida normal seria pesada. O jovem duque queria perguntar algo a Elsa. Ela disse ajudá-lo porque queria viver. Por que disse isso sem ele perguntar nada? Ele queria saber o que o atormentava. A marquesa é perigosa, mas ama o marquês. Ela começou a sentir algo estranho. Elsa realmente o sentiu na história original? Ela amava tanto Dante que só ouvir seu nome a animava? Garota tola. O marquês a via como um brinquedo, nada mais, nada menos. Ele se apaixonaria pela heroína original, disposto a morrer por ela. Mas as outras mulheres só preenchiam seu vazio emocional, mera curiosidade e entretenimento. Ele nem se importou com a morte de Elsa. Ela foi muito afetada pelas emoções da garota.
mas pode superá-las. Antes pensava assim, mas agora tudo é completamente diferente. Tudo mudou. A garota viu que ele não amava ela ou outras, as mantinha só por conveniência. Talvez fosse hora de dizer isso. O tom suave, a confiança da carta do Barão Craig e como ele a tratou como humana, não vilã. Com esse nível de confiança, ele pode ficar do lado dela. Então ela decidiu confessar que quer fugir deste lugar. O jovem duque ficou surpreso, mas havia um problema. Se ela saísse, seria morta como gerente para manter segredos. Por isso quer ser aliada, mas não era essa a resposta. Se o ajudar, só pede que a proteja desse perigo. Claro, era mentira. Ao escapar, cortaria laços com todos e desapareceria. Mas se confiava nela, agora ele precisava comer. Ela avisou que não estaria lá amanhã, mas ele devia comer mesmo sem ela monitorando. A moça desejou bom apetite, mas era hora de partir. Ela foi em direção à saída, mas algo a deteve de repente. Ao se virar, Lucian agarrou seu vestido, pedindo que esperasse um pouco. O gesto foi estranho, e Elsa não entendeu o que mais ele queria. Ela ficou um pouco desconfiada, mas ele perguntou, sem soltar o vestido, por que ela não estaria lá amanhã? Ele parecia um cachorrinho carente. A moça não entendia o que estava acontecendo com ele. Ela nunca o tinha visto assim antes. Lady Elsa ficou perplexa. Por que ele estava tão preocupado? Ela disse que sairia só para mudar de ares, nada mais. Mas sua voz soou tensa demais, e o homem notou. Ele prestou atenção nisso. Falou em mudar de ares, mas na verdade estará muito ocupada amanhã. Ela precisa dissipar as suspeitas de Victor e interpretar uma bela vilã, pois deve conhecer o terceiro protagonista, mas não pode revelar tudo isso. Mudando de assunto, perguntou se ele precisava de algo, oferecendo trazer lanches ou qualquer outra coisa. Era um pouco incomum e estranho ouvir isso dela. Na opinião dela, ele não parecia uma criança pedindo doces. A moça não entendia o que havia de errado com ele. Talvez estivesse chateado porque ela sairia sem ele, mas ele sabia que era impossível acompanhá-la. Ele está preso em isolamento o dia todo, e ela fala sobre mudar de ares. Deve ser irritante para ele. Deve ser realmente frustrante para ele. Ela só prometeu tentar voltar logo, mas Lucian não se importou. Que ela fizesse o que quisesse, não era problema dele. Afinal, por quem ela sente pena? Ela está numa situação tão complicada que nem sabe se conseguirá sair viva. A noite caíra, e o céu estava repleto de estrelas, iluminando a escuridão. Havia uma pilha de roupas molhadas no chão. O homem tomava um banho quente, algo que sempre o ajudava a relaxar. Era o Sr. Dante, e seu criado voltou com novas notícias da academia. Diziam que Lady Elsa roubara a carta do Barão Craig de Victor. O homem ficou irritado por ser incomodado num momento tão bom e com más notícias. Percebeu que não o deixariam em paz, então começou a sair lentamente do banho. Parece que Victor repreendeu Elsa pessoalmente, causando alvoroço no internato. O marquês vestiu roupas limpas que seu subordinado lhe trouxe. Ele duvidava que Victor tivesse repreendido Elsa, mas era verdade que isso aconteceu. Os criados temiam tal reação do marquês, pois ele era capaz de tudo. O marquês foi à mesa, onde calmamente se servia de uma bebida alcoólica. Estava furioso que esse homem ousasse repreender sua amante. Dante detesta quem não sabe seu lugar. Talvez sua raiva seja pelo desafio à sua autoridade, não pela preocupação com Elsa. A carta de Craig é crucial e pode revelar a verdadeira natureza do albergue. Victor recebeu a carta não por confiança, mas para atraí-lo a uma armadilha. Esse rato está bisbilhotando e coletando sujeira. Tentava descobrir o destino e derrubar tudo, mas não sabia o que fazia. Dante ordenou não tocá-lo. Ele mesmo o despedaçaria quando terminasse. O subordinado entendeu o que o marquês quis dizer e se calou. No dia seguinte, a criada informou ao homem que Lady Elsa havia saído. Disse que ela ia à boutique da Taylor. Afinal, ao escolher roupa, reclamou estar farta de tudo e jogou tudo fora. Naquele momento, ela claramente não estava no melhor humor. Outro dia chamou um joalheiro, e hoje roupas. Victor pensou assim, sempre foi materialista e cabeça oca, difícil mudar tão rápido. De repente, a criada interrompeu seus pensamentos, entregando uma carta. Era do marquês. Ficou tenso e apavorado, pois só podia significar uma coisa. Jogou moedas de ouro à criada, elogiou-a e pediu que seguisse Elsa. A moça saiu feliz do escritório de Victor, tendo recebido seu pagamento.
Agora era possível ver o conteúdo da carta. Como relatou que Elsa roubou a carta, talvez pedisse para se livrar dela. Mas isso não era nada do que ele esperava ver, e o deixou em choque. Seu corpo todo tremia, aparentemente de raiva, ao ler o conteúdo da carta. Dizia que ela sempre foi assim, e não via nada de novo nisso. Ele deveria lembrá-la de ser mais cuidadosa da próxima vez. Furioso, amassou a carta na mão, pois ela se safava novamente. Já se havia perdido tempo demais. Se não a tirasse do caminho, não teria acesso ao livro com os segredos da academia. Mas o que fazer agora? Já mais calmo, começou a elaborar um novo plano para se livrar da garota. A resposta estava bem diante dele. Por mais que Elsa gostasse do Marquês, nem ela escaparia de atacar um aluno. A senhora estava na cidade comprando roupas e conhecendo o terceiro personagem. A cidade se parecia com qualquer outra. Havia um silêncio mortal nas ruas. Não havia uma única alma viva nas ruas, mesmo pela manhã. A garota, nervosa antes da reunião, segurou a maçaneta da porta por um tempo, mas não havia para onde ir. Ela entrou no prédio porque era hora de começar. Ao entrar, foi recebida na casa da família. O criado, trazendo guloseimas, quis saber como poderia ajudá-la. Mostrando seu lado mais gentil, ela quis pedir uma torta de cereja, mas infelizmente estava esgotada. Se pedir com chantilly, poderiam fazer para ela? Parece conversa inútil, mas não é. Havia um propósito. Mencionar chantilly na torta de cereja era uma senha secreta. O criado a levou imediatamente para uma sala desconhecida. Ao entrar, o homem se desculpou pela sala não limpa, seu escritório pessoal. Quando a garota sentou no sofá, ele perguntou o que a trouxe até ali. Mas antes dela falar, confiança mútua não deveria ser a base da conversa? O servo não entendeu bem o que ela quis dizer, mas agiu como esperado. Esse servo era o conde Lüneburg, disfarçado de um simples criado. Era por isso que este lugar era tão especial. Vendo o que foi descoberto, não havia mais motivo para se esconder. Aqui mora o maior comerciante do Império e terceiro personagem principal. Ao tirar o anel, tornou-se o chefe da companhia comercial Schmeichel. Benedict Lüneburg, inventor genial, fundou a Schmeichel e controlou o comércio, elevando sua família pobre ao topo do império. Com informações da empresa, ele também administra este lugar, a Casa Famier. O anel que ele tirou tinha uma pedra mágica. Essa relíquia antiga é rara e só funciona com magia. Só alguém como os protagonistas pode usá-lo, então é o Benedict. Ela já tinha ganhado um pouco da confiança de Lucien. Agora era a vez dele fazer o mesmo. A garota precisa conquistá-lo, então não é bom contar logo. Essa resposta de Elsa conseguiu interessá-lo. Mas se ele deixar ela descobrir, aí ela pode contar. Ela pagaria bem, mas a guilda dele não faz trocas unilaterais. Era uma pena ter vindo de tão longe à toa. Mas Elsa já esperava que fosse difícil com ele. Se o jeito direto não desse, talvez usasse a história original. Então, ela decidiu fazer uma aposta bem interessante. Ela sabia que ele planejava investir no território oeste de Rondeau. O homem ficou chocado. Como ela descobriu isso? Benedict, a mão de ouro, falhou no conflito entre os meio-irmãos, Lady Rondeau, a governante, e o jovem Lord Rondeau, de 10 anos, apoiado por aliados. No original, Benedict aproveitou a turbulência política causada pela disputa pelo trono. Ele investiu no jovem Rondeau, mas Lady Rondeau venceu, e ele não recuperou o investimento. É segredo, então ele se surpreende que ela saiba, perguntando se acha que o jovem vencerá, sugerindo que a vitória favorece Lady Rondeau. Como essa mulher poderia saber disso? Por ser uma operação secreta, esse pensamento o inquietava. Talvez ela ouvisse algo do Marquês, mas qual o ponto dessa conversa toda? Ela realmente trocaria informações tão valiosas por outras? E se for verdade, isso o poupará de grandes perdas. O quanto ela realmente sabia. Ele quis saber se ela achava melhor investir em Lady Rondeau. Mas ela negou, pois ele teria entendido mal suas palavras. Lüneburg ficou chocado, pois não era isso que esperava. Mesmo assim, a família materna do jovem mestre era poderosa e influente. Para a guilda Schmeichel, relações com nobres locais são cruciais. As palavras dela eram lógicas e só poderiam significar uma coisa. Não interferir na luta pelo trono não é a melhor ideia.
Havia lógica nisso, mas e se Lady Romdew não vencesse como disse? O que ela faria então? Se ele perdesse o lucro esperado de Romdew, Elsa compensaria o valor total. Essas palavras foram um choque. Ele duvidava que ela soubesse quanto investiu, pois mal tinha fundos para cobrir tais perdas. A senhora admitiu não ter essa quantia, mas tinha um trunfo. Era uma informação secreta no momento. Seu noivo tinha muito dinheiro. Se perdesse tanto, o Marquês certamente a rejeitaria. Mas sua disposição mostra o quão séria ela é sobre as apostas. O homem ficou curioso sobre que informação ela queria tanto a ponto de ir tão longe. Há uma pessoa no internato Rosenkreuz, chamada Victor. A garota quer saber detalhes do mercado negro dele, o mais rápido e completo possível. Sr. Lundberg lembrou a informação pedida, mas ficou em aberto se aceitou o acordo. A resposta foi sim. Ela atingiu seu objetivo, então era hora de ir, agradecendo pela conversa significativa. Um homem a parou e disse que ela pediu torta de cereja, então deveria levá-la. Embora dissesse não estar disponível para visitantes comuns, estava. Isso a tornava uma cliente valiosa para investir, mas primeiro precisaria ganhar a aposta. Em resposta, Elsa apenas riu e depois franziu a testa um pouco. Ela não faz apostas que perderá. No seu mundo, não há próxima vez se perder. O cavalheiro não entendeu bem o significado, perguntando como interpretar isso. Mas essa frase só significava uma coisa. Ela poderia morrer a qualquer momento por sua escolha. Após essa conversa terrível e triste, ela decidiu ir embora. Antes, disse que esperava receber a torta de cereja pedida junto com as informações solicitadas. O homem, cada vez mais surpreso com suas ações e palavras, tentava não demonstrar. Lady Laferiane, quase vendida ao velho conde, tornou-se amante do Marquês Oppenheimer por sorte. Ele a via como uma mulher má, notória por suas ações arrogantes e atrevidas. Mas essa mulher à sua frente tinha um julgamento excepcional e uma mente afiada. Talvez ele simplesmente tenha deixado passar algo nela. Pensamentos sobre isso não lhe davam paz. Foram interrompidos por um servo que o homem havia chamado. Ele já estava no limiar, esperando pelo que lhe seria confiado desta vez. Um pedido foi recebido agora. Ele devia observá-la de perto e relatar tudo com precisão. Pelas ruas movimentadas, a garota notou que o acordo com Bento parecia ter sido bem sucedido. Agora ela precisava voltar à academia e verificar Lucien. Ao chegar à fonte, viu que a ordem para o cocheiro ficar não fora cumprida. Mas onde ele poderia estar? Procurando-o, ela viu algo interessante na vitrine de um prédio. Numa lojinha, um menino comprava alegremente um sorvete colorido. Mesmo aqui, lugares fora do enredo principal seguem tranquilos. Ela se perguntou se um dia viveria feliz e despreocupada. Pensava nisso muito, pois não era o melhor momento de sua vida. O menino correu para a rua para se exibir e voltar. Corria feliz sem olhar, e sem querer bateu numa moça. O sorvete dele acabou manchando o vestido dela. A moça se preocupou com o menino, que ficou aflito, mas estava bem. Ele lamentou ter manchado o vestido caro da senhora. Ele realmente não queria que isso tivesse acontecido. Elsa não brigou, só tranquilizou o menino que tudo estava bem. Ela notou a reação dele. Ela se abaixou um pouco para ficar na altura do garoto. Deu-lhe uma moeda de ouro, pois viu que ele gostava do sorvete perdido. Havia uma loja perto onde ele poderia comprar outro. O menino ficou feliz com a bondade maravilhosa dela. Ele sorriu, ficou calmo, e o sorriso dela era angelical. Esse elogio deixou a moça envergonhada. Tocando os lábios, mal acreditava que podia sorrir também. Era a primeira vez que sorria assim desde que se tornara Elsa. Se escapasse de Rosen, abrir um café não seria má ideia. Vivendo como sonha, talvez um dia faça parte de uma vida feliz. Pelo menos era o que queria acreditar. Não mais tremendo de medo, mas vivendo em paz. Seus pensamentos foram interrompidos por um chamado alto. Era o cocheiro, apressado para chegar até ela. Mas o que aconteceu para ele abordá-la tão abruptamente? Havia um problema com um aluno especial do jovem Duque Lucien. Precisei ir imediatamente. Ainda era perigoso. Não era hora de sonhar para alguém com um destino tão triste. Não havia tempo para autopiedade. Era noite. O céu estava de um roxo fabuloso. O homem estava em algum terraço. Tudo parecia um conto de fadas. Ele nunca vira esse lugar antes. O jovem duque notou algo estranho atrás dele. Agora temia tudo que não fosse habitual.
Lady Elsa se aproximou surpreendentemente. A dama usava uma camisola branca quase transparente. Ela o esperava há tanto tempo. Estendeu a mão lentamente, querendo falar. Elsa o abraçou, dizendo querer ficar ao seu lado sempre. Lucien, confuso, não entendia o que ela fazia. Ela o beijou nos lábios, mostrando seu amor. Mas o que estava acontecendo? Ela não disse que não gostava de rapazes? Mas por algum motivo, tudo parecia tão bom. Elsa tentava gritar, mas não conseguia. Durante todo esse tempo, Lucien jazia inconsciente no chão. Tentavam acordá-lo há muito, mas era tudo em vão. O homem estava em sono profundo e parecia ter febre. A senhora decidiu verificar os sintomas para confirmar sua suspeita. Estava certa, e alguém ousou introduzir Nix a ele. Como ousam fazer isso a um aluno especial sem sua permissão? Nix, droga nomeada pela deusa da noite, causava sono letárgico, usado por Dante para a tortura. Uma dose pequena quebrava alguém, mas causava alucinações, dor constante ou morte. Se o antídoto não for dado logo, só vai piorar. Um servo gritou que o paciente resistia demais, impedindo de dar o antídoto. Lucien podia morrer, então a senhora decidiu agir por conta própria. Pegando a garrafa com o antídoto, ela imediatamente o derramou em sua boca. Ela tentou com todas as suas forças salvá-lo. Forçá-lo na boca do jovem duque com sua ajuda era a única forma de fazê-lo aceitar. Após derramar todo o antídoto, ela se levantou, ainda segurando a garrafa nas mãos. Agora eles tinham que revelar quem cometeu esse crime. Todos abaixaram a cabeça, relutantes em admitir. Como ninguém falou, ela acusou todos de atacar o nobre. Temendo a morte, os subordinados tremiam. Um deles decidiu confessar que foi o Sr. Victor. O servo viu o homem ir ao aluno especial e dizer que traria comida pessoalmente. Tendo ouvido tudo o que queria, a garota ordenou que todos saíssem. Aparentemente, ela havia subestimado muito o Victor. Na história original, ninguém tocou em Lucien, o jovem duque. Só a vilã, Elsa, o tratava como brinquedo. Então ela achou que, se não fosse assim, tudo estaria bem, mas parece que aconteceu porque ela foi gentil com Lucien. Seja qual for o motivo, ficou claro que era hora de se livrar de Victor. A manhã chegou. O sol brilhava forte lá fora, iluminando cada galho. O jovem duque tinha acabado de acordar. Por algum motivo, ele tinha uma forte dor de cabeça. Provavelmente por causa de ontem. Ontem ele também estava na cama quando de repente uma multidão invadiu seu quarto. Eram tantos que o imobilizaram completamente, mandando-o ficar quieto. A última coisa que lembrava era Victor dizendo que Lucien era só o brinquedo de Lady Elsa. De repente, ele começou a derramar um líquido estranho em sua boca. Era Nix. E depois de fazê-lo beber, ele sonhou que estava com uma garota. Lembrando como se beijaram no sonho, ele corou todo, tocando de leve os lábios. Foi uma alucinação pela droga. Mas por que ele viu assim? Seus pensamentos foram interrompidos por uma leve batida na porta. Uma elegante perna feminina apareceu na soleira. Era Lady Elsa, muito preocupada com o homem. Se algo o incomodasse, ele teria que contar a ela. Lucien ainda estava vermelho, e era ruim que ela viesse agora. Ela trouxe café, dizendo que deram o antídoto rápido, mas Nix teve efeitos graves. Ele ficou horrorizado ao saber que tomou Nix, causando as alucinações e quase morte. Observou a senhora, pois descobriu que ela o salvara de novo. Até na fuga, quando estava pronto para morrer, ela o protegeu. Ela o tirou do desespero, dizendo que ele era o herdeiro legítimo desta casa e deveria recuperar o ducado de Khalid. E essas palavras eram sinceras, assim como suas lágrimas. Ela já o salvou 2 vezes, ele deveria ao menos agradecê-la. Após agradecer, Elsa lembrou que ele era seu parceiro na fuga da academia, caso não se lembrasse. Suas palavras pareceram acalmar Lucien. De fato, estavam no mesmo barco rumo à liberdade. Agora sabe que fugir sozinho é quase impossível, mas com a ajuda de Elsa, a gerente, pode haver uma chance. Se conseguirem escapar, revelarão este lugar terrível ao mundo todo. E quando ele retomar seu poder, será ele quem a protegerá. Só depois percebeu o que estava desejando. Esses pensamentos eram incomuns para ele. Elsa e ele estão juntos. Os dois podem deixar o internato a qualquer custo. Como parceira, Lady Lefarian cooperará com ele, disse Lucien com alegria nos olhos. Lady Lefarena. Ela não ouvia esse nome há muito tempo. Ninguém na academia a chamava assim. Era estranho e inesperado, mas até agradável.
Ela logo abriu um sorriso com as palavras dele e ficou um pouco sem jeito. Isso mostrava que o homem realmente começava a confiar nela, diferente de antes. Ao sair do quarto do jovem cavalheiro, ela andou feliz pelos corredores do internato. As palavras que o homem lhe dissera ecoavam em sua mente. Ela não conseguia parar de repeti-las em sua cabeça. Elsa, filha rejeitada do Visconde Leferian, mera amante patética de Dante. Neste mundo, ninguém a chamava pelo sobrenome, como se fosse uma plebeia sem nome. Era claramente uma forma de zombaria direcionada a ela. Mas agora, ela não ligava para o que diziam sobre ela. Imersa em pensamentos, ela se libertou do enredo original. Nada mais importava. O dormitório Rosenkreuz era divino, com canteiros de flores e uma fonte central. Aqui, alunos bem comportados ganham uma pequena festa do chá como recompensa. Serviam bolo de morango em um lindo prato rosa aos estudantes, mas nem todos viam isso como prêmio. Bridget Martin recebeu um bolo arruinado. Ela era a lixeira emocional da Academia Rosen. O dormitório era uma gaiola nobre. Quebrar hierarquias e ensinar reconciliação era crucial. Uma nobre decaída, abandonada pelo marido, tornou-se presa fácil para Victor. A presença de Bridget aliviava os outros alunos não visados. Falsos amigos a incentivavam a comer o bolo estragado nas festas de chá. A garota não pôde responder, então concordou e se humilhou. Para os criados, permitiu zombarem dela, e Rosen comprou a paz da valiosa Bridget. Na história, Elsa a ignorava, mas não esqueceu dela e veio ao chá. A senhora a conquistará, pois Bridget era importante na história original. Foi bode expiatório em Rosen por muito tempo, sem ninguém para impedir. Mesmo fora do dormitório, não vivia normal vendo seus rostos todo dia. Foi quando a heroína da história original se voltou para ela. Acalmou-a, dizendo que nada do ocorrido era culpa dela, só dela. Salvará Bridget, que ajudará a heroína a fugir para retribuir o favor. Se Lady Elsa assumir o papel principal, ela se tornará quem retribuirá por salvá-la, pois destruirá essa festa do chá. Todas as damas e até as criadas ficaram surpresas com sua chegada, pois ela nunca as havia visitado antes. A dama pensou que finalmente se juntaria à festa, mas ninguém parecia feliz em vê-la. Mesmo assim, ela sentia que a condessa a aceitaria. Então ficou e perguntou se poderia se sentar com elas. A pergunta soou um pouco ansiosa. Embora ninguém se opusesse, o clima no ar estava tenso. Elsa notou que a xícara da condessa estava vazia e ofereceu-se para servir o chá ela mesma. A moça quis impedi-la, mas já era tarde demais. O chá estava sendo derramado na xícara. Quando ficou cheia, a dama viu algo estranho que não deveria estar ali. Todo o chá estava misturado com algum tipo de sujeira. Não deixaram ela beber nem um simples copo. Esse abuso já tinha passado dos limites. Ela jogou a chaleira no chão com raiva, quebrando-a em pedaços. Os cacos voaram para todo lado, podendo até machucar alguém. Gritando sobre a água ruim, a empregada se desculpou culpada. Pensando bem, essa empregada era bem suspeita. A menina viu ela entrando no escritório do Victor, sem motivo. Talvez ela fosse uma das espiãs dele. Elsa queria vingança pelo Lucian, mas se conteve e questionou. A subordinada ficou confusa, mas devia fazer direito. Pisando na mão dela, mandou que se ajoelhasse. Com arrogância na voz, ela disse que beijaria seus pés por tudo, começando por Lady Martin, que estava à mesa sem entender o que acontecia. Tremendo de medo, a empregada juntou forças para se desculpar a todos. De repente, um homem surgiu do nada, interrompendo essa humilhação. Ele cortou a discussão com seu tom ameaçador. Era Victor, interessado em saber o que a trouxe para o chá hoje. O homem finalmente apareceu, correndo assim que ela começou a assediar sua espiã. Foi tão descarado, e isso após o que ele fez com o aluno especial. Após tal chegada, Elsa tirou o pé da mão da empregada, pois ele insinuou que ela não devia estar ali. Claro, não foi bem assim. Ele tentou incriminá-la usando Nix para matar um aluno especial, mas ela voltou cedo e arruinou o plano. E agora, do nada, ela apareceu numa festa do chá onde nunca tinha ido. Era isso que ele estava pensando. Ele não pôde matar Lucian e culpar a senhora como planejado, então por que está tão emburrado agora? A garota, sorrindo, explicou que só queria mudar de ambiente. Ela tentou se portar com cuidado e respeito, mas que horror!
Ao invés de uma bebida refrescante, ela pegou a caneca, obviamente para beber. Lady Elsa, por despeito, derramou todo o conteúdo da caneca nas roupas brancas de Victor. Serviram a ela uma água tão nojenta, ela fingiu inocência, como se nada tivesse acontecido. O homem logo começou a gritar com ela, tentando limpar suas roupas. Mas ele não gostou? Era perfeito para alguém do nível dele, mas não para ela, disse a garota com sarcasmo. Observando quieta, a mulher claramente não entendia com quem havia decidido contatar. Após tais palavras, ele ficou sem saber o que fazer, pois iniciar uma briga o deixaria mal visto. A Condessa Martin, observando a cena, sentia-se desconfortável por ser a causa de tudo isso. Lady Elsa interrompeu seus pensamentos, pedindo atenção. A moça perguntou se ela sempre comia sobras assim ou se era uma exceção. A Condessa não entendia essa mudança repentina, já que antes não se importava com ela. Trancada num quarto, mesmo implorando para sair, não conseguia viver daquele jeito. Ninguém se importava com ela. A Condessa vivia entre aranhas e ratos, enlouquecendo aos poucos. Obedecendo a tudo, esperava que fosse sua última chance de escapar daquele inferno. A moça confessou a Elsa que era assim e que sempre era alimentada com restos. Ao dizer, tudo é assim, ela indicou que não era a primeira vez que a tratavam dessa forma. Ao exigir explicações de Victor, ele só pôde dizer que ela não devia se preocupar com tais bobagens. Bem, seja bobagem ou não, acho que o Marquês Oppenheimer decidirá essa questão. Talvez, em vez de Elsa, ele se preocupe consigo, pois há rumores de que teve problemas sérios recentemente. Não foi ele quem perdeu a carta que o próprio Marquês lhe confiou? E ele sabe bem que traição contra a nobreza era considerada um crime grave. Ela pode esquecer sua grosseria com a moça, mas não é melhor ser mais cauteloso nas ações? Victor não deve esquecer que é apenas um plebeu. Ela demonstrou com sua postura o lugar dele. O homem já tremia de raiva pela humilhação, incapaz de dizer uma palavra. Tendo terminado com ele, Lady Elsa convidou Lady Martin para entrar. Como gerente, pediu desculpas e ofereceu chá e bolo normais. Soou muito legal e finalmente a senhora notou algo. Olhou para a empregada que zombara, insinuando que fosse com elas. Os três deixaram a cena da festa do chá mal sucedida. Depois de um tempo, finalmente chegaram à sala certa. Lady Bridget sentou no sofá macio, esperando o que viria. Estar ali era estranho após ser intimidada por tanto tempo. Elsa pediu que esperasse até que voltasse limpa, e ela concordou. A menina não entendia por que essa mulher má a ajudava. Era estranho e inesperado. Sentada em silêncio, lembrou-se do que passou. O ex-marido a insultou, chamando-a de tora, e foi embora com outra mulher. As criadas falavam que não deviam tratá-la bem, pois já fora abandonada pela família e se dizia nobre. Mesmo assim, foi a primeira vez que alguém a defendeu. Até poderia ser chamado de um sentimento agradável. Alguém que se importava, em vez de só olhar, realmente a defendeu. Nesse momento, Elsa quase terminava de vestir um novo vestido e se preparava para sair. A criada que veio ajudar a senhora a se trocar sentia-se desconfortável e constrangida. De repente, uma garota se aproximou, o que a preocupou bastante. Ela disse que o marquês odiava quando seu poder era questionado. Não importa o status, mesmo uma simples criada, se errar, ele pune todos sem piedade. Com essas palavras, a criada tremeu de medo, pois por que ela lhe dizia isso? A senhora sabia que ela era espiã de Victor, relatando tudo a ele. Ela achou que poderia trair e sair ilesa. Após isso, a empregada caiu de joelhos, implorando por misericórdia. Ofereceu o dinheiro de Victor, deixar o emprego e até lamber sapatos. Faria qualquer coisa só para não contar ao marquês. Mas o que fazer com ela? Pois a garota não precisava de nada disso. Mas ela só tem uma forma de sobreviver. Devia manter o acordo com Benedict em segredo de Dante. Sentou-se e ofereceu ajuda para deixar a Academia Rosenkreuz. Como fazer isso após tudo que foi descoberto sobre ela? É simplesmente inaceitável. Havia apenas uma solução. Ela teria que se tornar uma agente dupla, seria sua única opção para sobreviver. Elsa teria que usar essa empregada como álibi. A criada devia reportar-se a ela toda a noite dali em diante, mas se urgente, a qualquer hora. E havia mais uma condição. A mesma atitude fria com Lady Martin. Nunca mais devia ocorrer, pois se descoberto, as piores consequências a aguardariam. A criada entendeu tudo e fará de tudo para salvar sua vida.
A condessa aguardava, pairando nas nuvens, esperando Elsa chegar. Após um tempo, a porta do quarto se abriu. Ela reagiu de imediato, virando-se para ver quem era. Lady LaFerrarian entrou, seguida pela criada cabisbaixa com o jogo de chá. Temia que Lady Martin esperasse, pois ficaram na outra sala por um bom tempo. A senhora sentou-se frente à moça enquanto a criada servia o chá e fitava atentamente. Ela serviu chá de camomila e bolo de morango para relaxar após tudo, ou pelo menos era o que ela esperava. Pediu sinceras desculpas pela má preparação do chá, prometendo que não se repetiria. Após ouvir as desculpas, deixou-a seguir com seus afazeres. Nunca recebeu desculpas da criada e não lembra a última vez que viu um jogo de chá tão luxuoso. Lady Elsa arranjou isso só para ela, mas por que precisaria de alguém como ela? Com receio, a condessa segurou a xícara de chá, pois era incomum para ela. O clima a pressionava cada vez mais, então decidiu descobrir tudo diretamente. Embora grata pela ajuda, uma pergunta a atormentava. O que ela quer dela? Afinal, tudo isso foi arranjado por algum motivo. Bridget teve uma ideia, mas por gratidão, quer ajudar como puder. Essa pergunta confundiu Elsa, pois não a defendeu à toa, nem para usá-la como no original. Ela ainda não se acostumava a ajudar pessoas só por serem úteis. Era simplesmente repugnante. Mesmo assim, para sobreviver, precisa fazer o necessário, até enganar. Então a garota mentiu, dizendo que queria ser amiga dela. Isso chocou a condessa, que esperava tudo, menos tal proposta. Lady Elsa explicou que eram muito parecidas, embora não fosse óbvio. Na verdade, sempre se sentiu sozinha em Rosen, assim como ela. Por isso quer ser sua amiga. Pessoas em situações similares entendem melhor a dor uma da outra. Aqui no internato, eles não são aceitos e nunca serão. Essas são as regras deste lugar. Após hesitar, a condessa quis saber se devia responder logo. Não era preciso, pois a amizade não se força. Agora, ela só quer curtir um chá de verdade. Ainda assim, chá é melhor quente. Palavras sinceras tocam o coração da menina. Ela nem imaginava tal mudança brusca em sua vida. Logo tomou um gole de chá de camomila, bem diferente. Era delicioso, um chá realmente bom. A senhora não o bebia há tempos. Dias e noites se passaram com muita reflexão. Estavam num jardim cheio de flores lindas e diversas. Eram realmente muito incomuns. Neste momento, Lady Elsa se aproximava do local marcado com sua nova amiga. Depois, ela passou a ter chás com Bridget com mais frequência. Ela adorava esse tipo de passatempo. Vendo-a mais feliz a cada dia, sua desconfiança diminuía e sentia um estranho alívio. Bebiam chá juntas novamente em novas xícaras luxuosas. Era maravilhoso. Meses após chegar à academia, ela se perguntava sobre notícias da família. Mas ninguém havia informado nada ainda. Perguntar à senhora sobre isso mostraria que ela se abriu um pouco. Descobriu-se que a condessa ainda sentia falta de alguém. Ela devia estar falando do filho. O conde não se divorciou de Brígida, mesmo ela sendo de família humilde, e a mandou para este internato por ter dado à luz o herdeiro legítimo. Lady Elsa verá o que pode ser feito, então ela não precisa se preocupar tanto. Logo poderiam se ver. E não era mentira para ganhar confiança, pois na história original, o conde Martin e seu herdeiro morrerão num acidente no mesmo dia. E pelo bem do filho, que herdará o título de conde tão jovem, Brígida acabará deixando esta academia. A menina realmente esperava por isso, se desculpando por não ter acreditado nela todo esse tempo. Ela não fazia ideia de que era uma pessoa tão sensível. Naquele momento, tristeza e culpa a invadiram. Só ela precisava se desculpar, engolindo suas más intenções e repetindo as palavras da heroína para acalmar a condessa hoje. Enquanto conversavam, uma empregada se aproximou com uma caixa misteriosa nas mãos. Era uma torta de cereja que ela encomendara ao ir à cidade. A torta só podia significar uma coisa. Benedict rastreou Victor e descobriu coisas interessantes. A moça esperou muito para receber as informações necessárias. Tudo estava na caixa. Segredo conhecido apenas por ela e Benedict. Era hora de se livrar de Victor. Após o chá, foi direto ao escritório para ver o que ele descobriu. O alvo se disfarçava de leiteiro e encontrava um homem mensalmente ao amanhecer.
O próximo encontro seria nesta quinta-feira, ao amanhecer. Eles haviam combinado isso previamente. Como a informação vinha de Benedict, era certamente confiável e verificada. Assim que terminou de ler a carta, alguém bateu à porta, querendo entrar. Sem esperar resposta, a criada entrou no quarto, mas não sem motivo. Ela tinha um relatório para entregar. Chegou na hora certa, pois Elsa acabara de ler e não a incomodou. Tinha um caso interessante para apresentar. Era hora de criar evidências. Victor devorava copos de bebida sem parar para comer. Furioso e desesperado pela carta do Barão Craig e o fracasso no caso do envenenamento. A reunião se aproximava. Ele precisava dos resultados necessários. Não podia ficar parado com o livro secreto de Rosen em mãos. O livro registrava todas as doações disfarçadas. Com isso, revelaria a verdade sobre Rosen e destruiria Dante. Elsa cairia junto, sem nem afetá-lo. De repente, seus pensamentos foram interrompidos por uma voz feminina querendo entrar. Uma criada que acabara de ver Elsa veio vê-lo, mas ele não sabia disso. Ela tinha notícias importantes para ele. Ela descobriu a localização do livro secreto. Essa informação não poderia deixar de agradá-lo. Finalmente teve a oportunidade que esperava há tanto tempo. Embora não soubesse, uma armadilha foi preparada para ele. A partir de hoje, quinta, por volta dessa hora, ele deveria sair para um encontro. Houve outra batida em sua porta. A senhora permitiu a entrada, mas não sabia quem era. Então ficou de olho na porta. Era a criada com outro relatório. Sr. Victor acabara de deixar Rosen. Tal notícia, claro, alegrou a mulher. E ela não conteve o sorriso. Tudo estava pronto há muito tempo. Era hora de pegar o ratinho. Seria melhor ela se preparar para sair. Não havia viva alma na cidade noturna. E ainda havia estrelas no céu. Tudo que se ouvia eram os cascos de um cavalo se aproximando. Victor cavalgava para o local de encontro com o estranho, como combinado. O homem esperava ter alcançado os resultados desejados desta vez. A resposta foi sim. Ele conseguiu descobrir as informações. Trouxe provas concretas, entregando o livro secreto de Rosen. Com este livro, destruiriam Rosen e Marquis, especialmente Elsa. Antes de terminar, foi interrompido por uma garota que surgiu. Victor reconheceu aquela voz instantaneamente. Era Lady Elsa, chegando com os guardas no momento certo. Victor ficou chocado com a presença dela ali, claramente não por acaso. Sem responder, ela ordenou aos guardas que o levassem. Ele resistiu, mas logo foi trancado na prisão subterrânea. Finalmente, ela lidou com Victor e podia descansar um pouco. Ele jamais imaginaria que ela apareceria. A expressão no rosto dela valeu cada momento. Agora, era hora de contar a Dante tudo o que aconteceu. Ao abrir a gaveta, ela viu muito papel de carta preparado. O que viu chocou a nova Elsa. Ela até perdeu a fala. Pétalas secas e selos florais decoravam o papel perfumado. Elsa usava esse papel só para Dante. Até nesse detalhe, via-se o amor dela por ele. Quanto ela o amava para desmaiar por um simples papel. Toda a vida, desejou um amor não correspondido, roubado pela heroína. O que ela sentiu então? Mas isso não importava agora. Estava só interessada, não muito, mas o suficiente. Escreveu sobre pegar Victor em conluio e mandou entregar ao Marquês. Pegando a carta, foi logo enviá-la. Assim que ela saiu, só restava esperar que ele recebesse. Agora que enviara, finalmente veria o rosto presunçoso dele. Na verdade, preferia não ver, mas ainda era interessante. Só restava aguardar a resposta do Marquês. À noite, o Sr. Dante recebeu uma carta de Lady Elsa. Esperando outra carta de amor, leu-a sem interesse. Mas ao terminar, ficou tão interessado que não conteve o sorriso. Colocando-a de lado, levantou-se da escrivaninha. Virou-se para Ryan, seu pupilo, querendo dizer algo. Precisavam ir para o internato imediatamente. Sem explicações, partiram numa carroça na manhã seguinte. A carroça ia devagar, mas era o máximo que podia andar. Dante estava visivelmente chateado por não terem partido naquele dia, tendo que esperar até de manhã e ir devagar, mas já estavam a 1000 por hora e ele ainda tinha que resolver uns negócios antes de sair. Uma ida tão repentina para Rosen. Algo não cheirava bem. Talvez a carta para Elsa não fosse um bilhete amoroso. Decidindo não se afogar em suposições, resolveu perguntar o motivo da pressa para Rosen. Algo claramente rolou na academia. Parece que Elsa conseguiu pegar o Victor. Pelo visto a garota faz o que quiser quando tá determinada. A coisa estava ficando cada vez mais interessante.
Ele sorria assim, só quando alguém vai bater as botas. Isso significava que ao chegar, ele iria direto falar com Lady Elsa. Essa conclusão estava errada. Por que sua doce dama pegaria Victor para ele? Era óbvio que ele mesmo ia dar um jeito no cara primeiro. Enquanto isso, na academia, a garota tinha todos seus cremes na mesa. Ela se arrumava no espelho, ajeitando-se, pois mal dormira ao pegar Victor, e agora se sentia péssima. Mas ainda precisava checar Lucien, já que fazia tempo. A dama calçou seus saltos rosa suaves. Saltos altos e brilhantes. Elsa gostava de usá-los, mas para ela eram como algemas, apertando suas pernas, como se dissessem: nunca escapará do destino de vilã. Era assim que se sentia. Eram dolorosamente desconfortáveis de andar, mas não havia escolha. Nesse momento, o jovem duque já havia se levantado e pensava em como se divertir. De repente, ouviu alguém entrar no quarto e virou a cabeça para a porta. Era Lady Letharian trazendo o café da manhã. Lucien notou que ela parecia um pouco abatida hoje, o que o preocupou. Ele estivera atento como sempre na noite anterior. Ela estava ocupada fazendo Victor se sentar. O homem lembrou como o forçara a beber Nix, o que tornara sua expressão mais séria. A garota contou que ele se comunicava em segredo com alguém suspeito. Sobre os detalhes, Marcus Oppenheimer o interrogaria adequadamente. Isso significava voltar à academia, mas não precisava se preocupar. Ele é ocupado e ama a liberdade, então não ficará muito tempo. Ela realmente espera que sim. Se Dante estiver por perto, complicará planos de fuga. Após essa notícia infeliz, Lucien perdeu o apetite. Seu humor sumiu e sua mente ficou turva. Ele ainda teria que ser cauteloso enquanto estivesse aqui. Ele sabia disso muito bem. Para agradá-lo, Lady Elsa sugeriu darem um passeio. Ela mandou a carta cedo, Dante só virá amanhã, no mínimo. Enquanto Lucien estiver aqui, deve ficar neste quarto. Melhor deixá-lo andar enquanto podia. Mas havia um problema. Para sair do quarto, ele precisava usar algemas. Essas eram as regras. Mas ele queria que ela os colocasse nele, para evitar que ela se metesse em problemas por sua causa. Quando se preparavam, já era noite alta. Caminharam pelo parque da academia, onde havia rosas plantadas e uma fonte. Em certo momento, conversar com Lucien começou a acalmar seu coração. Era estranho. Este homem um dia a mataria. Ele andava feliz, sentindo-se livre. Aproximou-se da roseira, ajoelhou-se e observou as flores. Essas flores eram verdadeiramente belas. Nesse instante, um sorriso genuíno surgiu em seu rosto, algo que ela nunca vira antes. Ela reclama de saltos que parecem grilhões, mas pôs algemas reais num jovem tão inocente. As algemas dele a incomodavam. Claramente o afetavam, mas ele não demonstrava. Nada podia ser feito. Muitos olhos os observavam. E a rosa que ele encontrou? Sua cor é idêntica à do cabelo da minha senhora. Olhe só para elas. São indistinguíveis, doces como mel, algo que o vilão original não ouvia. A preocupação logo deixou seu coração. Ela sorriu como nunca antes. Seu novo visual lhe caía bem. Lucien admirava sua beleza e sorriso, querendo compartilhar suas impressões. Um homem arruinou o momento romântico ao vê-los. A voz era familiar para Lady Elsa, então ela se virou. Um homem esperava ser notado, olhando-os severamente. Ela não sentiu saudade? Dante perguntou, sorrindo maliciosamente. Ao ver que ela o notou, ele a agarrou pela cintura. Puxando-a, beijou-a rudemente antes que ela falasse. Ele não queria soltá-la, mesmo quando ela pediu. Isso era incomum, pois antes havia apenas como objeto. Finalmente calmo, Dante soltou a garota, cumprimentando-a como devia ter feito antes. Não se viam há tanto tempo, mas por que ele já tinha chegado? Nem fazia um dia desde que ela enviara a carta. Lucien observava tudo surpreso, pois à sua frente estava o próprio Marquis Dante de Savoy-Oppenheimer. O homem manipulava Lady Elsa, sabendo que ela não diria nada a ele. O jovem duque não gostou nada disso e se irritou, mas tentou não demonstrar. Parecia ter se divertido com a garota, embora tivesse dúvidas sobre o que fazia. Primeiro, tirou a flor do cabelo de Elsa, esmagando-a bruscamente com o pé. Dante devia ter se livrado desse pequeno incômodo, disse arrogantemente. Depois disso, os guardas que aguardavam por perto agarraram Lucien. Eles o controlavam totalmente e iam levar esse aluno especial de volta ao quarto. Sob ordens, os guardas arrastaram o jovem duque para seu quarto como mandado. Ele resistiu, não querendo sair, e gritou para que o soltassem. Como se humilhado, andou devagar. Os guardas o soltaram para não arrastá-lo. Mesmo o apressando, era a ordem do mestre Dante e não podiam desobedecer. Nessa situação, Elsa não devia se sentir culpada, mas passava muito tempo com ele. A garota ficou péssima ao ver Lucien sendo tratado assim.
O Marquês, sem pensar muito, ofereceu a mão para irem juntos ao quarto. Lady Elsa ficou perplexa com essa ação. Algo estava claramente errado com Dante. Afinal, ele nunca se oferecia para acompanhá-la. Embora não saiba o motivo, ela precisa ser mais cuidadosa. Dos 3 personagens obcecados pela heroína, ele é o mais perigoso e imprevisível. Havia o Sr. Dante, pois ninguém sabia seu humor ou o que faria em seguida. Após um silêncio no corredor, chegaram ao quarto. O homem queria saber o que ocorreu no jardim entre ela e o aluno especial. Por que ela estava na rua àquela hora com o jovem Duque Khaled? Esse passeio também fazia parte de sua gestão especial. O Marquês disse isso com zombaria. A garota não sabia o motivo dessa mudança de humor, mas ele era naturalmente instável. Quando perde o interesse, ele pode descartá-la como fez com as outras. Para sobreviver e escapar, ela precisa proteger seu status na academia. A moça tinha que manter Dante interessado nela, e foi isso que tentou fazer. Nesse caso, é verdade, o Duque Khaled é um aluno muito importante. É uma fonte valiosa de renda, e se fugir, a existência da academia corre perigo. Pior, outros ex-alunos podem se rebelar e segui-lo também. Até agora, Dante manteve tudo sob controle, mas Lucien pode igualar sua influência. Por isso ela buscou manter boas relações com ele, e o jovem Duque confia nela. Era como se Elsa fosse uma espécie de irmã mais velha para ele. O homem ficou satisfeito com os esforços dela e com o relatório. Isso era exatamente o que ele estava tentando conseguir. Tudo bem, ele podia aceitar isso, mas havia uma última dúvida. Como ela sabia das atividades suspeitas de Victor? Ela não descobriu sozinha, então alguém a avisou. Era melhor ela dizer a verdade. Mentir só pioraria as coisas se ele descobrisse. Melhor confessar logo para evitar mais problemas. Com um sorriso alegre, a moça admitiu que o observava há tempos. Essa resposta surpreendeu um pouco o Marquês. Claramente não era o que ele esperava ouvir. Mas Elsa fingiu inocência e disse que Victor a desrespeitou. E ela queria algo contra ele. Ela não imaginava que ele conspiraria com outros. Agora o homem entendeu tudo, acreditando nas palavras dela. Homem que maltrata mulher deve morrer, ao menos na academia. Parece que a aposta na autoridade de Dante deu certo. Acho que ele não suspeita dela agora. Ela precisava sair rapidamente antes que ele mudasse de ideia. Antes de falar, Lady Elsa foi prensada na parede, sem querer soltar. Aonde ela iria a essa hora? Muitas perguntas surgiram sobre isso. Após reencontrar sua amada, ele não quer dormir separado. Ele ficaria ofendido e mal-humorado. O coração da verdadeira Elsa batia loucamente. Ela queria afastá-lo, mas não conseguia. Então pegou os botões da camisa dele, querendo agir. Ao tentar desabotoar, viu sangue na gola e ficou chocada. Ele já tinha lidado com Victor, como queria, sem ela saber. Exatamente. Esse homem calmo vê a vida humana como a de uma mosca. Ela precisa manter a cabeça fria e sair daqui o mais rápido possível. Tocando o rosto de Dante suavemente, ela perguntou como poderia se redimir caso tivesse ofendido o mestre. Normalmente, Elsa irritaria um homem, então ela esperava que ele a rejeitasse como sempre e fosse embora. Já era tarde, e a moça pensou que ele estivesse cansado. Era a única coisa que a preocupava. Ele deveria descansar. Ele a abraçou dizendo que Elsa sabia falar de forma encantadora. Seu plano falhou. Agora, ela está ainda mais presa na armadilha do Marquês. Seus pensamentos foram interrompidos por um homem visivelmente insatisfeito. Havia algo, mas ele percebia que todas as palavras dela eram mentiras. Era possível que ele notasse algo, mas parecia improvável. Ela agia exatamente como Elsa. A dama pôs a mão no peito dele, afastando-se um pouco do abraço. Ela não podia jogar fora todo o seu esforço assim. Por que mentiria? Ele insistiu. Tem certeza que não está mentindo? Claro que não. Sr. Marques, devido ao novo tratamento, andava mais ansioso ultimamente. Antes, ela o chamava pelo nome, se aproximando cada vez mais. Ela queria ser a única a chamá-lo assim, quase implorando por exclusividade. Ela se apegava tanto a esse jeito de chamá-lo. E agora, ela o chama de Sr. Marquês, como se quisesse manter distância. A moça age de forma suspeita, mas jura não estar mentindo. Suas preocupações revelam que ela esconde algo. Era estranho. Então ele a agarrou pelo pescoço para assustá-la. Se fosse a Elsa de antes, já teria se oferecido para ir para a cama. Por que ela esqueceu quem era seu amante? Só porque não se viam há tempos.
Elsa ficou tão esquecida assim. Era muito difícil afastar as suspeitas do homem de si mesma. Sem ideia melhor, ela continuou a representar o papel. Senhor Marquês significava quase tudo para ela, o mundo inteiro. Ele a salvou da humilhação e abuso, tornando-a sua amante. Por isso pediu que não falasse, como se duvidasse de seus sentimentos. Com essas palavras, não havia mais como testá-la. Então, agarrou a moça e a jogou no ombro, levando-a para outro quarto. Lady Elsa ficou extremamente envergonhada com essa atitude. Por que ele fez isso tão de repente? Não era do seu feitio. Levando-a ao quarto, jogou Elsa na cama como um brinquedo. Não foi o gesto mais ético da parte dele. Depois de se juntar a ela na cama, ele se aproximou mais e mais. Ela o subestimou e agora pagaria por isso. A garota tentou detê-lo, mas era tarde demais. Ele se aproximava do pescoço dela. Mordendo-o, ela só pôde soltar um gemido baixo. Isso era errado e não devia ter acontecido. Seu coração batia descontroladamente. Não era isso que ela esperava. Era a primeira vez que Dante a tocava assim. Antes, ele não se interessava por ela. Talvez porque o momento que Elsa esperava chegou. A garota real ansiava pelo amor do Marquês. Era perigoso. O medo a fazia tremer, rejeitando tudo aquilo. Temia não ser mais ela mesma, incapaz de pará-lo. Com essas palavras, o homem a deixou imediatamente. Era a primeira vez para ele. Por que ela pede para ele parar? Antes, ela só o queria. Não era isso que sempre quis dele? Agora, ela parecia outra pessoa. Ele gritou ansioso por uma resposta. O que estava acontecendo, afinal? O homem não entendia o que havia com ela. Dante parava se o outro dizia não. Por que ele reage assim? O problema com Victor já foi resolvido. Então não era isso. Mas por que ele começou a se aproximar e dar atenção como nunca antes? Só resta Lucien, mas não há motivo para Dante ficar chateado com ele. Que ela saiba, o Marquês não se interessava por Lucien antes. Não pode ser ciúme dele. Ele age assim por achar que Lucien mina sua autoridade. Mesmo que fosse só fachada, ela ainda era amante de Dante. Talvez o incomodasse vê-la sozinha com o jovem duque. Era como criança agarrada ao brinquedo, dizendo que é seu e não soltando. Talvez seja essa possessividade muito pervertida. Isso explicaria por que ele perguntava tanto sobre Lucien. Provavelmente se perguntava há quanto tempo brincava com seu brinquedo. Ele tem muitas maneiras de se comunicar com as pessoas. Sem afeto, é excelente em controlar e manipular os outros. Elsa pode gostar, mas ela não. A vida é brinquedo desse homem, temendo ser descartada ou pior. Ela jamais desejaria isso para si mesma. Seu objetivo era sobreviver, evitar o destino do vilão e viver sozinha, nunca se tornando marionete de Dante. Evitar o destino do vilão e viver só, relacionar-se com os protagonistas foi má ideia, com emoções à flor da pele. Cobrindo-se, ela tentou detê-lo. Você não é um animal agindo por instinto, ele disse à garota. Impor sentimentos aos outros é como agir feito uma besta. Essas palavras o chocaram e me fizeram lembrar do ocorrido há 20 anos no palácio. Joias femininas estavam espalhadas pelo chão, algumas quebradas. A mãe de Dante tinha sangue imperial, mas era filha de uma serva. Mesmo ilegítima, era famosa por sua beleza deslumbrante. Sua beleza, sem proteção, tornou-se o veneno que levou à sua morte. Foi capturada pelo demônio que a desejava e a forçou a se relacionar. Foi assim que ela engravidou dele. Ele era uma mancha indelével na vida de sua própria mãe. Ela chorava no chão do quarto, arrependida de tudo. As portas se abriram e uma voz infantil chamou pela mãe. Ela nem se virou, apenas esperou. Não prestava atenção em nada nem ninguém. Foi o pequeno Dante que ouviu os soluços da mãe. Ele baixou a cabeça, ciente do que ia acontecer. Ao caminhar para o filho, pisou em joias no chão, ferindo os pés. O menino tentou detê-la, pois sua perna sangrava e não devia se mover.